E aí, galera do segundo ano, olha a gente aqui de novo para continuar nossa aula de redação e continuar conhecendo aos poucos as competências de avaliação do Enem. Hoje nós vamos ver um pouco mais da competência 2, como ela funciona, como ela avalia os alunos, avalia a sua escrita. Então, bora comigo? Nunca é o bastante, né, relembrar todas as competências, porque eu só vou parar quando vocês decorarem o que cada competência avalia. Competência 1. O que avalia? Você se lembra? Isso mesmo, gramática, domínio da língua portuguesa. Competência 3. Daqui a pouco a gente fala da 2. Competência 3. Avalia o quê? Como é que você usa os recursos argumentativos no seu texto, aquelas informações como dados, analogia, fatos históricos, notícias. Competência 4, uso de conectivos e também se você repete muito as palavras no seu texto. Competência 5, proposta de intervenção com 5 elementos. Esses vocês se lembram, né? Agente, ação, meio, modo, efeito e detalhamento. Muito bem. A competência 2, ela vai avaliar 3 coisas. Quais coisas são essas? Bom, essas 3 coisas são aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento, os limites estruturais do texto dissertativo e o desenvolvimento do tema. Mas espera lá, o que isso significa afinal? Isso significa que, em primeiro lugar, a competência 2 vai avaliar se você entendeu o tema, ou seja, se você entendeu até que ponto você deve escrever, sobre o que você deve escrever. Por quê? Porque muitos alunos acabam fugindo ao tema. Então, existe ali o tema, a persistência da violência contra a mulher. E aí você fala sobre violência contra a mulher. Você compreendeu o tema? Você atendeu ao tema? Não. Você atendeu ao assunto, que é diferente. Por quê? Porque o tema é a persistência da violência contra a mulher. Você deveria ter falado também, escrito, sobre a persistência, ou seja, por que ainda continua havendo violência contra a mulher. Então, quando saiu esse tema no Enem, em 2015, muitos alunos zeraram redação porque falaram só de uma parte do tema, ou seja, não compreenderam o tema. Então, a competência 2 avalia em um dos seus aspectos se você escreve sobre o tema e não sobre outra coisa. A competência 2 também vai avaliar, em segundo plano, em outro aspecto, o atendimento ao tipo textual, ou seja, se você escreve uma dissertação argumentativa e não outro gênero textual. Porque muitos alunos acabam confundindo. Escrevem pequenas narrativas, ou escrevem crônica, ou não colocam os elementos textuais que tem de ter ali na dissertação, por exemplo, informações extratextuais, que tem de ter na dissertação, não colocam a tese, que tem de ter na dissertação. Então, a cada elemento que você deixa de colocar, os quais são obrigatórios, você perde ponto aqui também na competência 2. O terceiro aspecto que é avaliado na competência 2 é o uso de recursos argumentativos. Se você usa recursos argumentativos. Então, você vai ter ali o aspecto de legitimidade, ou seja, se essas informações que você usou, esses dados, esse livro, essa notícia, se eles são legítimos, se eles são reais, se eles têm uma fonte, e é por isso que você precisa colocar uma fonte. Se eles são relevantes, ou seja, se tem a ver com o tema, porque muitos alunos também decoram citações e acabam tentando encaixar em temas que não tem nada a ver com aquela citação. Não conseguem relacionar.
Ou, às vezes, o aluno até coloca uma citação que tem a ver, mas não consegue relacionar ao tema. E já já nós vamos ver o que é relacionar ao tema. E, por último, ele tem de ser produtivo. Isso quer dizer o quê? Ele precisa, essa informação precisa estar ligada ao texto, de forma que se eu tirá-la do texto, ela não tem sentido. Ou seja, ela está realmente atrelada, a informação, ao texto. Sem aquela informação, aquele trecho ali não tem sentido. Então, resumindo, o que é avaliado na competência 2? Se você escreve sobre o tema, se você escreve uma dissertação realmente, e se as informações que você usa para comprovar os seus argumentos são verdadeiras, legítimas, se elas são relevantes ao tema e se elas são produtivas, se você realmente consegue defender a sua tese com elas. O que o Enem considera como estratégia argumentativa? Primeiro, o que é estratégia argumentativa? Bom, de acordo com o guia do participante, que foi da onde eu tirei esse trecho aí, então o que eu estou falando não é o que a Carol acha, é o que o Enem exige, beleza? Esse é material oficial do Enem. Então, utilizar estratégias argumentativas para expor o problema e detalhar os argumentos utilizados. Isso significa que você vai usar algumas estratégias para convencer o seu leitor de que o seu argumento é consistente. Ou seja, para desenvolver o seu argumento. Ele diz assim, ó, de modo a convencer o leitor. Quais recursos são esses? Quais estratégias são essas? A de usar exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis. E a gente tem de ficar atento a esses fatos comprováveis, porque existem coisas que são achismos, que não foram comprovadas. A gente está falando de ciência, de fato mesmo. Então, por exemplo, eu posso colocar como fato comprovável na minha redação que a Terra é plana? Não, porque isso não foi comprovado. Cientificamente foi comprovado que a Terra é achatada, redonda. Tá bom? Então, muito cuidado com isso, você pode zerar essa competência. Citações ou depoimentos de pessoas especialistas no assunto. Então, não pode ser alguém que não seja especialista. Então, alguém da medicina tem que ser um médico. Algo da ciência tem que ser alguém da ciência. Algo da literatura? Alguém conhecido da literatura. Pequenas narrativas ilustrativas, e aí aqui eu digo, tome muito cuidado, porque, como eu disse, essa competência vai avaliar se você está ou não escrevendo uma dissertação. E o que acontece? Muitos alunos começam a escrever uma pequena narrativa e eles continuam escrevendo essa pequena narrativa ao longo do texto. E aí o texto vira o quê? Uma narração, não uma dissertação. Então, eu sugiro que vocês não usem essas pequenas narrativas. Façam como vocês acharem melhor, mas o risco é grande. Deixem para fazer essas pequenas narrativas quando vocês tiverem mais domínio do gênero textual. Por enquanto, vocês ainda não têm tanto domínio assim. Então, alusões históricas é o quê? Trazer o passado para falar do presente. Comparações entre fatos. Então, eu quero dizer que na França, as pessoas leem mais que no Brasil. Qual comparação eu posso fazer? Eu posso fazer uma comparação por meio de dados estatísticos, de que na França, os franceses leem em torno de 21 livros por ano e no Brasil não leem nem 5. Todas essas estratégias podem ser usadas no seu texto. Então, você precisa ter na sua cachola exemplos já guardadinhos para você usar dependendo do tema, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações. Essas coisas a gente só coloca na cabeça depois de estudar, depois de ler, depois de ouvir bastante sobre. Porque lá no Enem nós não vamos poder pesquisar. Então vocês vão ter de ter essas coisas guardadas aqui. Eu trouxe para vocês um exemplo de uso de citação em redação. Citação é uma estratégia argumentativa, nós acabamos de ver. O tema foi o tema de 2016. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, esse tema falava sobre como nós podemos combater a intolerância religiosa no Brasil.
os preconceitos em relação às diversidades de religião que existem no nosso país. Então, esse trecho aqui é um trecho de redação nota 1000 da introdução, tá? Então, vamos lá. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Isso que está em vermelho é a citação que ele usou. Ele usou uma citação do Machado de Assis. Carol, cadê a citação? Não está entre aspas. Sim, porque a citação é indireta. Nós temos dois tipos de citação. Nós temos a citação direta, que é aquela em que nós usamos aspas, e nós temos de escrever exatamente o que o autor escreveu. E nós vamos ter a citação indireta, que é aquela em que nós não usamos aspas, que nós parafraseamos, escrevemos com as nossas palavras, desculpa. Então, por exemplo, citação direta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Citação indireta. Jesus disse que ele cuida de nós como cuida de suas ovelhas, e por isso nada nos faltará, porque ele é o nosso pastor. Olha só, falei com as minhas palavras. Então, isso é citação indireta, eu parafraseei. Na redação para o Enem, você pode fazer das duas maneiras. Essa menina escolheu parafrasear, escrever com as palavras dela, que o autor escreveu que não teve filhos, para não transmitir a nenhuma criatura humana o legado da nossa miséria. E aí, depois de colocar a citação, ela emenda. Talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão. Ele quem? O Brás Cubas. Talvez hoje ele percebesse que ele estava certo em não ter filhos. A postura de muitos brasileiros, agora ele explica por quê. Por quê? Porque a postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa, faltou uma crase aí, eu copiei realmente como estava na redação e o aluno teve um desvio de crase. Talvez hoje ele percebesse acertada sua decisão, pois a postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade de desenvolvimento. Com isso, surge a problemática de preconceito religioso que persiste intrinsecamente ligada à realidade do país. Então, veja, o que é importante que vocês percebam? Que foi usada uma citação indireta, de maneira legítima, ele cita o autor ali, Machado de Assis, de maneira relevante, porque tem a ver com o tema, e ele liga isso ao tema. Como que ele liga isso ao tema? Falando que o cara lá não quis transmitir o legado da nossa miséria, e ele fala que miséria é essa hoje. Que uma dessas misérias mais perversas é a intolerância religiosa. Então, ele consegue relacionar de maneira produtiva essa citação com o tema. O segundo exemplo que eu trouxe aqui para vocês de recurso argumentativo é a alusão histórica, bastante usada na redação. Uma outra redação nota 1000 aqui de exemplo, e o tema foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Esse tema tratou de problemas que impedem que os surdos tenham uma formação educacional adequada no nosso país. Então, como é que o aluno começou aqui? Ele começou já trazendo um fato histórico. Durante o século XIX, a vinda da família real ao Brasil trouxe consigo a modernização do país com a construção das escolas e universidades. Também, na época, foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão social de surdos. Então, olha só, nós vemos aqui que ele fala de um fato histórico, a vinda da família real ao Brasil, e sobre a modernização do país por meio da construção de escolas e universidades. Como é que ele faz para tornar esse recurso relevante e produtivo? Ele vai falar assim, não se vê, entretanto, na sociedade atual, tal valorização educacional relacionada à comunidade surda. Então, ele fala assim, antes a gente tinha uma valorização, porque ainda no século XIX, nós tivemos a primeira escola voltada para a inclusão de surdos. Só que hoje a gente não tem isso expressivamente. Poxa, isso começou lá no século XIX, a gente está no século XXI, e a gente não tem um aumento expressivo na valorização das pessoas especiais. Então, quer dizer que o quê? Está dizendo aqui, que a evolução torna-se cada vez mais evidente.
Então, ele consegue tornar legítimo o recurso. Por que legítimo? Porque é um fato histórico. Durante o século XIX, a família real veio para o Brasil e trouxe a modernização do país. Esse fato ele é relevante porque tem a ver com o tema. Inclusive, ele fala sobre primeira escola voltada para a inclusão social de surdos. E é produtivo porque ele fala que, poxa, antes lá teve, agora parou de ter. E por que ele consegue fazer com que isso fique produtivo? Olha só, ligado. Porque ele usa o entretanto aqui. Não se vê, entretanto, se eu começasse o meu texto com isso aqui, só a partir do pretinho. Não se vê, entretanto, na sociedade atual. Olha, se não se vê, entretanto, o quê? Entretanto, falta algo antes. E esse antes é a alusão histórica, ou seja, sem essa alusão histórica, o texto dele não tem sentido. Isso é o quê? Produtividade. E o último recurso que eu trouxe foram os dados estatísticos, muito usados na redação para o Enem também. Então, o tema foi o tema de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Esse tema deixa vocês apavorados, eu não sei porquê, ele é super simples, mas eu acho que é porque ele é grandão, tem muitas palavras, aí vocês ficam, ai meu Deus. Mas o tema trata de como nós somos manipulados, nós usuários da internet, nós somos manipulados por meio de dados que são controlados. Por exemplo, quando eu estou no Instagram e eu vejo uma foto de uma planta, uma pessoa cultivando uma planta, eu curto. Ali por trás tem uma linguagem de programação que vai me levar a ver vídeos sobre pessoas cultivando plantas, fotos de pessoas cultivando plantas, canais no YouTube, e aí eu vou acabar desenvolvendo um gosto de tanto ver aquilo. Então, não é exatamente porque a gente quer aquela coisa, mas porque nós somos levados a querer. Então, vamos ver como é que ele fez aqui? Bom, esse aqui é o parágrafo é o segundo parágrafo. Ele começa assim: primeiramente, é notório que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce, ou seja, ele afirma que cada vez mais cedo as pessoas têm acesso à internet, né? E aí ele prova isso. Com o quê? Dado estatístico. Segundo uma pesquisa do IBGE, olha lá a legitimidade. Ele colocou a fonte e ainda colocou o ano. Então, no ano de 2016, apenas 35% dos entrevistados que apresentavam a idade igual ou superior a 10 anos nunca haviam utilizado a internet. Ou seja, uma pequena parte nunca tinha utilizado a internet com 10 ou acima dos 10 anos. O restante todo tinha utilizado a internet. Ou seja, além de ser legítimo, esse dado ele é relevante porque tem a ver com o tema. É uma pesquisa sobre o uso de internet. E terceiro, por que é produtivo? Porque ele fala assim, que ocorre cada vez mais precoce e ele comprova, ou seja, isso é usado justamente para comprovar. Então, se é usado para comprovar, é produtivo, porque ele realmente comprova o que afirma. E como exercício da semana, eu deixei para vocês aqui uma tarefa super simples, mas que eu não sei quando esse vídeo será publicado. Se vocês acharem que a data está muito apertada, a gente pode dar uma melhorada aí, sem problema, sem pânico, sem crise. Vamos nos ajudar. Então, vocês vão colocar um recurso argumentativo para cada tema aqui que eu sugeri. Então, o tema 1 aí, violência nas escolas do Brasil, ele está na página 8 da apostila de vocês, a apostila de redação, tá? De produção de texto. O tema 9 está na apostila 17, tá? Leitura, pensamento crítico e autonomia. E o tema 13 está na página 24. Crianças e adolescentes fora da escola. Mas, Carol, do que fala o tema? Dá uma olhada na sua apostila, leia os textos de apoio. Então, não é para escrever uma redação, antes que vocês me perguntem. É para vocês fazerem o quê? Violência nas escolas? Espera lá, eu me lembrei aqui uma notícia que eu posso usar. Tem uma notícia de aquela professora que sofreu, tá? Coloca lá notícia, blá, blá, coloca a fonte, tá? Não é para escrever a redação, é só para colocar a notícia, coloca a manchete. Se for um dado, você tem que colocar de onde você tirou, qual foi o ano. No tema 9, tem aquela citação do Voltaire, a leitura engrandece a alma. Esse vocês já não podem usar mais, hein? Que eu já usei. Não pode. Procure a outro. Crianças e adolescentes fora da escola, tem aquele filme lá, tem aquela série, tem não sei o quê.
Então, você vai escolher um recurso, você escolhe qual recurso você quiser, um dado, um filme, uma série, para cada tema. Ou seja, são 3 recursos, um para cada tema. Combinado, galera? Dúvidas, me chama lá no WhatsApp, eu demoro, mas eu respondo. E o prazo de entrega até 17, podemos estender lá no meu e-mail, viu? Não é pelo WhatsApp, é pelo e-mail. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!